Amém? Fala assim: a minha vida está coberta pelo sangue de Jesus. A minha família está coberta pelo sangue de Jesus. Agora dá um sorriso para esse irmão que está do seu lado. Dá com esse sorriso com os olhos aí, dá para perceber. Sabe por que eu aprendi há muito tempo com o meu pastor? Meu pastor sempre falava isso. Dá um sorriso aí, porque cara feia não resolve problema. Ok? Cara feia não paga dívidas. Então vamos sorrir. Glória a Jesus. Atos capítulo 16. Versículo 18. Vamos ler a partir do 18. Vamos meditar um pouquinho nesta palavra. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 18. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Atos capítulo 16, versículo 18. Fala assim comigo: o meu Deus não tem dificuldade nenhuma de repente mudar toda a história. Você pode falar com mais convicção, com fé? Fala assim: o meu Deus não tem dificuldade nenhuma de repente mudar completamente a história. Amém? Você crê nisso mesmo? Então fala mais uma vez, deixa eu ver. Para não de repente. Agora pode bater palma e glorificar Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 18. Atos. Vocês estão todos ligados. Atos 16, versículo 18. E isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença das autoridades. Apresentando-os às autoridades, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregaram costumes que não nos é permitido receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles, e as autoridades, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com vara. Rasgando a roupa, açoitado com vara. Quem já tomou uma surra da mamãe pelado, uma surra de mangueira, quando era pequena assim, tira a roupa que vai ser pelada? Alguém aqui? Alguém é dessa época? Aleluia. Oh, glória. Hoje se fizer isso, alguém denunciava, vai preso, né? Hoje se fizer isso, mas alguém já, vara de goiaba ungida, alguém? Aleluia. Lá no Ceará é vara de mameleiro que chama. Aleluia. E é pelado. Rasgando-lhes. Versículo 23. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-no na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Colocou na prisão. E uma vez na prisão disse assim para o carcereiro: esses aí eu quero que vocês tenham um cuidado muito especial com ele. Quero que ele fique seguro mesmo. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão grande
que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas. Fala assim comigo: todas as portas. Toda porta que estava fechada já abriu. Num de repente. Qual é a porta que está fechada na sua vida? Hoje, em nome de Jesus, todas as portas serão abertas. Todas, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? E foram soltas as correntes de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma noite. Olha que legal, irmãos, olha que legal. Olha o que o carcereiro fez agora. Pegou Paulo e Silas, levou para dentro da sua casa, naquela mesma noite, depois de aceitar Jesus. Lavou-lhes as feridas. O carcereiro agora lava as feridas de Paulo. Então logo foi batizado, ele e todos os seus. O carcereiro levou a sua casa, pôs-lhe a mesa na sua crença em Deus, pôs-lhe a mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa, porque a salvação traz alegria. Sendo já dia, as autoridades mandaram soldados dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: as autoridades mandaram que vos soltasse, agora sai e ide em paz. Paulo, porém, respondeu: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, e sendo nós cidadãos romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Venham eles mesmos e tirem-nos daqui. Ponto. Fecha os teus olhos um instante e peça ao Senhor para falar contigo nesta noite. Peça ao Senhor, fale ao Senhor para falar com você. Senhor, fala comigo. Fala comigo, Jesus, fala comigo, Pai. Meu Deus, fale com a tua igreja, fale com a tua noiva, Senhor. Fale conosco nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Irmãos, eu gosto de ler a Bíblia e eu gosto de conversar com o Senhor e fazer algumas perguntas para Ele. E quando eu leio esse texto aqui, algo me chamou muita atenção. Algo me chamou muita atenção. E nós vamos entrar um pouquinho nisso aqui. Por que que Paulo não disse que era romanos antes de apanhar? Você já parou para perguntar isso? Você já parou para perguntar isso? Paulo, ele era entendido de leis, conhecedor das leis. E ele era cidadão romano e também Silas. E como cidadão romano, eles não poderiam ser açoitados sem antes ter um julgamento certinho, tudo ok. E como cidadão romano, ele não poderia ser açoitado. Mas, no entanto, ele se permite açoitar. Ele se permite ser preso. Mesmo tendo todo o direito, o texto demonstra que ele abre mão dos seus direitos para um propósito maior. Se nós fôssemos colocar um tema nessa mensagem, seria: abrindo mão dos meus direitos para que um propósito maior se cumpra. Parafraseando com o texto bíblico, abrindo mão da minha própria vida para que eu possa ganhá-la, para que eu possa vivê-la. Abrindo mão da minha vida para que o propósito de Deus seja concluído, seja cumprido.
seja realizado na minha vida e através da minha vida. Amém? Por que Paulo fala só depois? Porque se ele fala antes, toda a história que nós lemos não poderia ter acontecido. Então vamos imaginar que Paulo, por ter intimidade e comunhão com Deus, vamos inferir, isso não é enxertar na palavra, mas trazer uma inferência, um pensamento. Paulo, a Bíblia diz que ele agora estava em Filipos, na Macedônia, e aqui se iniciou a igreja dos filipenses. A igreja dos filipenses se iniciou com uma mulher convertida na beira do rio. E esta mulher convertida, depois de convertida, ela vai, a Lídia, ela vai e fica tão feliz de receber a Jesus e ser batizada. E ali a gente percebe que o batismo não era imediato. A pessoa aceitou Jesus, logo depois elas eram batizadas. Paulo não mandava ir para uma classe de batismo, passar 6 meses na aula de batismo. Não, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você creu na mensagem, então agora era batizado. E logo depois de ser batizada, ela ali vai e diz para Paulo e para Silas: olha, se vocês acharem que eu sou digna de receber vocês na minha casa, eu estou vendo que vocês são homens de Deus, enviados pelo Senhor, e são guiados pelo Senhor, então se vocês me acharem dignas, eu quero ter a honra de servir vocês na minha casa, eu quero ser hospedeira de vocês, eu quero cuidar de vocês, enquanto vocês estiverem aqui, vocês vão dormir na minha casa, eu vou prover o alimento, eu vou prover o sustento na vida de vocês, porque é um privilégio, irmãos. Quem nasce de novo, a generosidade também nasce no seu coração. Posso ouvir um glória a Deus? O senso de servir a causa, o senso de servir ao reino, nasce o que eu posso fazer, o que eu posso realizar, de alguma forma, para que o reino de Deus, ela não estava pregando, mas ela estava provendo os meios, os recursos e até mesmo o descanso para os homens de Deus. E sem sombra de dúvida receberia o seu galardão também por isso. E por muitos dias, Paulo saía da sua casa e ia procurando os pontos para pregar, para anunciar. Mas lendo esse texto, eu imagino que um certo dia, nesse dia, um dia especial, o Senhor diz: Paulo, hoje eu quero te ensinar algo maior, hoje eu quero te levar para um outro nível. Diga glória a Deus. E sem sombra de dúvidas, Deus quer sempre nos levar a um outro nível. Porque todas as vezes ele passava por aquela mulher agora que era uma escrava, dominada e que tinha um espírito de adivinhação, que os seus senhores ganhavam dinheiro com isso. Todo dia eles passavam e essa escrava dizia assim: esses são verdadeiros homens de Deus. Mas num dia específico, nesse dia específico, que eu imagino que foi o dia que Deus disse assim: Paulo, eu quero te levar para um outro nível. Mas para você experimentar esse outro nível, é necessário que verdadeiramente você abra mão dos seus direitos para viver o propósito. Você já percebeu que a gente é tudo cheio de direito? A gente é tudo cheio de razão? Sim ou não? Não é? Na prática nós não entendemos o que é perder a sua vida. Paulo, hoje eu quero que você perca a sua vida, para você realmente encontrá-la. E se nós formos entender esse princípio, irmãos, o fato de nós termos as cartas paulinas hoje, a grande maioria delas foram escritas quando Paulo se encontrava onde? Nas prisões. Então, Senhor, eu quero te encaminhar, Paulo, hoje para o ministério que eu tenho na sua vida. Eu quero mostrar que mesmo preso, você pode ser um grande agente da manifestação da glória de Deus. Mesmo preso, você vai revelar a minha glória. Vocês vão me ouvir muito falando sobre isso, da mensagem de domingo. O nosso propósito, a nossa missão, revelar a glória de Deus, a nossa visão, reproduzir a glória de Deus, e os nossos valores ser representantes de Deus na terra. Então, Paulo, hoje você vai ter que abrir mão dos seus direitos. No grupo de casais a gente fala assim: você prefere ser feliz ou ter razão? Porque tem muita gente, irmão, tem muito casado que prefere ter razão e vive completamente infeliz. E muitas vezes é muito melhor a gente ser feliz do que ter razão. Abrir mão de algumas coisinhas.
em favor do bem maior. Então Paulo nesse dia se levanta e volta para aquela mulher, voltou para o Espírito do mundo: olha, eu te declaro, sai dela agora, em nome de Jesus. E de repente, irmão, o bicho foi embora, e aquela mulher ficou livre. Mas aí os seus senhores ficaram indignados. Ficaram indignados porque eles viram o seu lucro indo embora. E quando toca nisso aqui, irmão, mas tem gente que fica enfurecido. Mas fica enfurecido mesmo. E tem gente até dentro da igreja que quando toca no assunto de dinheiro se contorce, começa a mudar na cadeira, começa a baixar a cabeça, começa a coçar, parece que dá até um trem. Eu não sei o que é isso. Na verdade eu sei o que é isso, eu sei. Então aqueles homens ficaram completamente indignados. Pegaram Paulo e Silas, levaram eles para o meio da praça, e Paulo e Silas ficaram o quê? Calados. Como se o Espírito Santo estivesse dizendo: ei, agora vocês vão ficar igual o seu mestre, como ovelha muda, vocês serão levados. Fica caladinho, fica quietinho. Eu quero que você negue agora a sua vida. Paulo poderia naquele momento, naquele instante, já ter se levantado e dizer: ei, vocês não podem me açoitar, ei, vocês não podem me prender, eu sou cidadão romano, eu tenho direitos. Mas o Senhor naquele dia queria ensinar que era muito importante para ele viver o propósito que Deus tinha para a vida dele, e que é muito maior e muito melhor do que os nossos próprios direitinhos que nós achamos que temos. Quantas pessoas chegam diante de Deus em oração como se tivesse todo o direito? Aquele que perder a sua vida por amor a mim, acha lá. Pegaram Paulo e Silas, levaram para o meio da praça, e ali falaram que aqueles homens eram judeus e estavam ensinando coisas que eram contrárias à sua cultura, e estava trazendo problema. Então ali já pegaram eles, rasgaram as suas roupas, os expuseram à vergonha, e eles ficaram o quê? Os expuseram à vergonha, e eles calados, porque o propósito era maior do que os seus direitos. Amar o próximo como a ti mesmo. Senhor, Paulo, eu quero te levar para outro nível. Deus quer nos levar para outro nível, irmão. Deus quer nos levar para outro nível. Às vezes a gente fica aí, todo cheio de razão, todo cheio de coisa. Eles foram humilhados, rasgaram as suas vestes, e depois lhe deram açoites com varas. Os açoites que os romanos davam eram diferentes dos açoites que eram dados pelos judeus. Na lei judaica eles não poderiam matar por estarem debaixo do jugo de Roma. Só Roma agora poderia matar. Então o que eles faziam? Eles davam açoites. Os seus açoites eram diferentes dos de Roma. Os seus açoites eram chicotes com 3 pontas. Geralmente na sua ponta tinha algum osso, alguma pontinha de ferro. Era dolorido demais, da quanta misericórdia. Só que eles não passavam de 40 chibatadas. Eram 39 chibatadas. 39 vezes 3, com 3 pontas. Era doído. Mas o de Roma não, o de Roma era com vara. E o de Roma com vara não tinha limites. Não tinha limite. Se o camarada ali fosse um governante ruim, eles davam varada até o camarada não conseguir ficar em pé. Imagina. E ali eles apanhando, sabendo que tinham direitos, mas calados, como se estivessem dizendo também: o Senhor é a minha justiça. O que tem de crente querendo fazer justiça com as próprias mãos? Mas ele me envergonhou, mas ele me humilhou, e agora eu vou mostrar, eu vou escancarar para todo mundo quem realmente ele é, quem realmente ele é.
Ah, mas eu tenho direito de fazer isso, porque ele fez isso comigo. Deus quer te levar para um outro nível. Deus quer nos levar para um outro nível. E ali, depois de açoitados, pegaram Paulo e Silas e entregaram para esse carcereiro. E disseram para esse carcereiro: ó, com esses camaradas aqui, você vai ter que cuidar dele, coloca ele num lugar bem seguro. Esse lugar bem seguro não era um lugar assim, coloca ele em cela especial. Não é nesse sentido. É no sentido de, não deixa esses camaradas fugir não. Olho neles. Aquele carcereiro os pega e os leva para o cárcere inferior. E lá no cárcere inferior, eles prendem os seus pés em um madeiro, em um tronco. Sabe o que era isso? Além de presos, aquele tronco era utilizado como tortura, os impossibilitando de uma posição de descanso, de conforto, de se ajeitar. E lá estavam aqueles homens, açoitados, feridos, que a Bíblia diz que posteriormente esse mesmo carcereiro lavou o quê? As feridas, então bateu com vontade. Feridos, presos, humilhados. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Preste atenção, perto da meia-noite o que eles faziam? A Bíblia, aqui eu quero falar para vocês algo. A Bíblia não diz que eles começaram a orar. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam. A Bíblia não diz que eles começaram a orar meia-noite. Existem pessoas, irmãos, que têm uma mentalidade do seguinte: eu vou orar às 3 da madrugada, porque a oração da madrugada ela é mais poderosa. Eu vou orar meia-noite, todo dia, meia-noite, porque Paulo e Silas, eles oraram, foi meia-noite. Então eu vou orar meia-noite, porque meia-noite é a hora do poder, é a hora da glória, é a hora da manifestação. E eu vou orar de madrugada, porque é mais a isso. Eu vou orar de joelho, ou eu vou orar no monte. Irmão, não é a posição, não é o lugar, não é o horário, é o coração. Se nós formos estudar a Bíblia, se nós formos ver, a Bíblia diz que homens oravam. Daniel orava o quê? 3 vezes durante o dia. O que isso quer dizer? Que eu devo orar 3 vezes? Não necessariamente. Está falando de uma vida de oração contínua, porque orar é se relacionar com Deus. Nós aprendemos com Paulo e Silas, e o Senhor quer abrir a nossa mente, que nós não devemos buscar a Deus só no momento da dor, no momento da lágrima, no momento da dificuldade, ou no momento da noite escura. Não, a nossa vida de oração tem que ser uma oração contínua. Eles não estavam orando porque estavam presos, eles estavam orando mesmo presos. Eu vou falar de novo, para ver se cai a ficha, você entende. Eles não oravam por causa da luta, por causa da perseguição, por causa do sofrimento, por causa da dor, por causa do escárnio. Não, eles não oravam por causa disso. Mesmo em meio a isso, eles mantinham um nível de relacionamento, de intimidade, de comunhão, de confiança, de dependência com Deus, porque eles oravam. Não é o horário. O salmista vai dizer: sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde, oração da tarde. Paulo, Pedro e João, eles desciam para orar para o templo, era 9 horas da manhã. Tinha os horários, e ele fala de uma vida contínua de oração. Irmãos, nós cremos em o nome de Jesus, como nós profetizamos, que o nosso Deus tem o poder de num de repente mudar a história, mudar o quadro. Aleluia!
na vida daqueles irmãos que têm uma vida contínua de oração. Nós não podemos deixar para buscar a Deus no momento de crise, no momento de luta, no momento de adversidade. Não, buscar a Deus em todo tempo, estar com Deus em oração, também nos momentos de alegria, nos momentos de conquista, nos momentos de realização, em todo instante, em todo momento, eu mantenho o meu nível de intimidade, de comunhão e de relacionamento com aquele que tem todo o poder em suas mãos, que é o meu Senhor, que é o meu Deus, que é o meu Pai. Aleluia, que põe fogo no meu coração. Enquanto eu fogo no meu coração. A Bíblia diz que eles o quê? Eles oravam e faziam o quê? Cantavam. Eles oravam. Eles mantinham um nível de intimidade. Aí dentro dessa linha de pensamento que eu estou levando, eu fico imaginando a oração dele: papai, nós abrimos aí, ó, nós viemos, nós ficamos caladinhos do jeito que o Senhor mandou. O Senhor disse que era para a gente abrir mão dos nossos direitos, nós abrimos mão dos nossos direitos. Nós não falamos para ninguém até então que nós somos. E qual é o manto, qual é o mistério, o que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer fazer, qual é a tua vontade. Eu sei que a tua vontade é boa, eu sei que a sua vontade é perfeita, eu sei que a sua vontade, Senhor, é maravilhosa, e nós estamos aqui andando segundo o direcionamento do Senhor. Diga aleluia. E eles oravam, e orar é conversar com Deus, orar é manter um nível de relacionamento, de intimidade, de comunhão, de dependência, de entrega, de confiança. Eu confio, Senhor, hoje o Senhor disse que ia fazer, então nós estamos aqui, o que é? O que o Senhor quer nos ensinar, Senhor, com tudo isso que nós estamos vivendo? O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Até nos dias, Senhor, que a dúvida entrou no meu coração, o Senhor veio e acalentou, e animou, e fortaleceu. Mas o que o Senhor quer nos ensinar? E eles louvavam a Deus. Aleluia. Adoravam a Deus. Tem adoradores aqui nesta noite. E aqui é uma pergunta para nós, irmãos. Nós, enquanto pessoas que vão refletir a glória de Deus. Esse texto chama muita atenção para isso. Porque eles oravam e louvavam, e os demais faziam o quê? Os demais faziam o quê? Os demais faziam o quê? Escutavam o quê? E essa pergunta ela é muito interessante para nós, irmãos. Para nós que somos igreja do Senhor, para nós que entendemos que temos uma missão, uma visão e temos valores, é muito importante essa pergunta para nós. O que as pessoas têm visto e escutado em nós, em meio a momentos de crise? A Bíblia não diz que Paulo e Silas murmuravam, reclamavam. Não. Paulo e Silas oravam e adoravam, oravam e adoravam, oravam e louvavam, bendiziam. Irmãos, com os pés amarrados, um instrumento de tortura, com o lombo todo ferido, machucado, e eles oravam e louvavam a Deus, glorificavam ao Senhor. Naquele momento eles estavam refletindo algo para aqueles que os escutavam. Eles estavam refletindo algo para aqueles que os escutavam. E nesse momento de crise que o mundo está vivendo, que o Brasil está vivendo, que Minas está vivendo, todo lugar está vivendo, existem muitos cativos que, de certa forma, todos nós, mesmo na nossa fé, estamos cativos também dentro dessa situação. Está todo mundo cativo, está todo mundo limitado, sim ou não? Mas é aqueles que não têm o que nós temos, o que eles estão vendo de nós? Um monte de gente desesperado, um monte de gente perdendo a esperança, um monte de gente perdendo a confiança, um monte de gente neurado, um monte de gente agora vivendo à base de remédio, porque está surtando, ou está vendo um povo alegre, feliz, porque a sua felicidade está em Deus, a sua confiança está em Deus, a sua esperança está em Deus. Que ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não haja animais nos currais, todavia me alegrarei, todavia me exultarei no Deus da minha salvação. O que as pessoas veem em nós, pode bater palma e glorificar Jesus. O que as pessoas escutam de nós, irmãos,
A gente liga os noticiários, ai está morrendo tanto, ai morreu tanto, ai não sei o que. Aí de repente você sai de lá e vai para a rua, ai está morrendo, ai está desesperado. E alguém chega desesperado perto de você e você tem a oportunidade. Nós temos a oportunidade de refletir a glória de Deus. Porque mais do que na frente de noticiários, é importante a gente até ver algumas coisas. Apesar que tem um negócio que está tão repetido, não precisa nem vai, a gente já sabe. Mas mais do que na frente de noticiários, a gente tem que ficar na frente do nosso Deus, na frente do nosso Senhor, porque pode ter certeza, do mesmo jeito que cada dia tem uma notícia ruim, todo dia tem uma notícia boa da parte de Deus para as nossas vidas. E sabe qual é a primeira notícia que o Senhor dá para nós, no momento que nós levantamos? Não temas, 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 um para cada dia do ano, um para cada dia que a gente se levanta, não temas. Então eu tenho uma palavra, e eu como filho de Deus tenho que me apegar a isso, e apegado a isso, essa palavra que vem de Deus, eu vou refletir algo diferente, porque tem um monte de gente preso me escutando, tem um monte de gente preso me escutando, e que o Senhor tem um propósito na vida deles tremendo, como tem na nossa. Porque eles faziam o quê? Oravam e louvavam, aleluia. Oravam e louvavam. Gente, o pessoal lá escutando aquilo, o que é isso? Nós estamos aqui presos, mas a gente nem está com os pés presos, eles estão no tronco. Meio com a lamparina, meio escura lá, dava para ver. Olha o lombo dos caras, como é que estão. Olha as costas deles, como é que estão. Olha, batendo nas pernas também. Estão tudo arrebentado. Aonde é que eles encontram essa força? Aleluia. Eu fico imaginando agora os presos, sem saber que estavam orando, já estavam orando também. Onde é que eles encontram essa força? Onde é que eles encontram essa força? Onde é que eles encontram essa força? Aí quem aparece? Aleluia. Quem aparece? Você acha que aquele terremoto foi obra de quem, irmão? Foi um terremoto que aconteceu? De repente, irmão, um terremoto aconteceu. Aí eu me lembro, sabe de quê? Eu me lembro quando o Senhor chegou lá no monte onde Moisés estava e o povo estava. O monte fumegava e tremia, porque a presença de Deus veio naquele monte, assim também como veio ali naquela cadeia. Ali veio, porque existiam homens que estavam orando e louvando a Deus, confiando, abrindo mão dos seus direitos, abrindo mão da sua vida, para viver o plano e o propósito de Deus, que é muito maior e muito melhor do que os nossos ínfimos direitinhos. O Senhor veio. Quando o Senhor veio, a Bíblia diz, irmãos, que de repente, a porta de todo mundo, todas as portas se abriram. E em nome de Jesus, a porta do emprego está se abrindo hoje, porque o Senhor já está vindo neste lugar. A glória de Deus já é neste lugar. A porta da saída, a porta da solução já está se abrindo hoje, em nome de Jesus. Todas as portas que estavam fechadas, a porta da cura, em nome de Jesus, está se abrindo. A porta do avivamento, do despertar, do levantar, do acordar, a porta do conhecimento, todas as portas se abrindo. Tudo aquilo que prendia, os grilhões também foram quebrados, de todos que estavam com grilhões foram despedaçados, foram quebrados. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para trazer liberdade aos cativos. De repente, uau, o que é isso? Esse terremoto não caiu terra nenhuma, só as portas se abriram. Uau! Que é isso? Que as correntes todas se soltaram. Que é isso? Que negócio é esse? E Paulo e Silas estavam o quê? Orando e louvando. Quando o carcereiro, que havia prendido e era responsável, o responsável daquele turno, responsável por todos, viu que as portas
haviam se aberto todas. O que ele faz? Ele pega uma espada, uma faca, para tirar a própria vida. Por quê? Porque era olho por olho, dente por dente. Se aqueles presos que foram confiados a ele fugissem, a lei era: fugiu, você está morto, foi incompetência sua. Ele era exposto a uma vergonha, a uma humilhação publicamente, e ainda era morto. Então ele, sabendo que já estava decretado a sua morte, eu não vou passar pela humilhação de ficar na frente de todo mundo não, eu vou tirar a minha própria vida e acabou. Só que Paulo, quando vê aquilo, diz assim: ei, faça isso não, não faça isso, não tire a sua própria vida, não faça isso, porque estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Ninguém fugiu. Aleluia. Eles decidiram por conta própria ficar naquele ambiente de glória. Aleluia. Oh. Irmãos, Paulo e Silas naquele dia estavam refletindo tanta glória de Deus, e a glória de Deus foi tanta naquele lugar, tão grande naquele lugar, que trouxe liberdade para todo mundo. E é isso que tem que acontecer com a gente. O Senhor vem e nos liberta. O Senhor vem e nos liberta do pecado. O Senhor vem e nos liberta, quebra os grilhões. Só que a decisão de segui-lo e permanecer em sua presença tem que ser de cada um. Aleluia. Ele nos faz livres. E agora, por opção, nós aprendemos com Paulo, por opção, nós vamos dizendo assim: eu sou livre do pecado, mas agora eu quero ser escravo do Senhor, eu quero ser servo do Senhor, eu quero viver para o Senhor. Antes eu era escravo, sem ter direito de escolha, mas hoje eu escolho ser servo do Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, a presença de Deus foi tão grande naquele lugar que ninguém queria sair. A presença de Deus foi tão grande naquela cadeia que ninguém queria ir embora. Ninguém quis. Embora livres com oportunidade. Será que tinha alguém ali com alguma sentença de morte? Não, eu quero viver, é isso aí. Mesmo que me matem depois, mas isso aqui eu não perco mais. Paulo, estou te levando para outro nível. Mesmo das cadeias, é possível trazer liberdade a muitos. Da escuridão vem a luz, eu quero te levar para um outro nível. Quando o carcereiro viu aquilo, irmãos, todo mundo ali, ninguém fugiu, ele disse assim: o que eu posso fazer para ser salvo? Isso aqui é uma obra, o que eu posso fazer? E ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E ali Paulo começou ali a ensinar. Ele leva Paulo para sua casa. O mesmo camarada que havia torturado, agora leva Paulo e Silas para sua casa. Coloca para se assentar à sua mesa, juntamente com a sua família, juntamente com seus filhos. Serve a ele e começa a lhe lavar as feridas. Que obra linda, né, que Jesus faz na vida da gente. Nasce um sentimento de fazer o bem, nasce um sentimento de fazer o certo, nasce um sentimento de fazer o correto. Que obra linda. E é isso que Deus quer, é isso que Deus faz, é isso que Deus opera. E ali eles foram batizados. Todos foram batizados. Aqui a gente entra numa discussão do batismo sobre por imersão ou aspersão. O importa é que seja batizado, irmão. Tem gente que fica coando, querendo. Foram batizados. Você acha que tinha rio lá dentro da casa do cara? Mas não é sobre isso. Deus não tem dificuldade de um dia de repente mudar a história. Amém? A gente precisa entender
que o propósito é muito maior e muito melhor do que os nossos direitos. Às vezes é importante a gente calar, para que Deus possa fazer, para que Deus possa realizar uma obra muito grande. Às vezes a gente quer ganhar no grito, a gente quer ganhar nos nossos direitos, nos nossos achômetros. Cala um pouquinho, deixa Deus agir. Cala um pouquinho, deixa Deus operar. Às vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Ei, o Senhor é a nossa justiça. Só confia, espera, só confia, espera. Não de repente, Deus não tem dificuldade nenhuma. E eu posso dizer que ali Paulo estava dando início o seu ministério nas prisões. Você consegue perceber que às vezes o inimigo ele tenta, e aqui nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados debaixo de um propósito. O inimigo intenta contra as nossas vidas, mas todo mal que ele intenta, o Senhor transforma em bênção, o Senhor transforma em bem. O Senhor tem nos chamado, igreja, para a gente refletir a glória de Deus. Diga glória a Deus. Mesmo que isso, e na verdade, para que isso aconteça, é necessário que estejamos dispostos a renunciar à nossa própria vida, a renunciar à nossa própria vontade, a renunciar aos nossos próprios desejos, esse orgulho bobo. Está na hora de engolir, irmão. Engole isso. O reino dos céus é dos humildes, os que serão exaltados são aqueles que se humilham. Mas você é bobo, fizeram isso com você. Cara, o Senhor é a minha justiça, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Os frutos falarão por si, e uma coisa é certa, os frutos virão. Diga glória a Deus. Mantenha um nível de oração e de intimidade com Deus. Não é hora, é constância, é um coração. Eu falei sobre posição. Não estou dizendo que a gente não deve dobrar os nossos joelhos. Tem momento que a gente dobra os nossos joelhos, sim. O joelho fala daquela humilhação, de se curvar. Mas não tem problema se orar sentado, não. Não tem problema se orar deitado também, não. O problema que tem é a gente ficar sem orar. A Bíblia diz que, sabe como os discípulos estavam quando o Espírito Santo veio sobre eles em Atos dos Apóstolos? Eles estavam orando, amém? Eles estavam clamando, eles estavam buscando a Deus, eles estavam ali submissos a uma palavra que foi direcionada pelo Senhor: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Fiquem ali, fiquem na torre de vigia. Quem recebeu essa palavra foram quase 1000 pessoas. No dia de Pentecostes havia apenas 120. Porque o tempo, a constância, a permanência em oração, em intimidade, em direcionamento com Deus é para poucos. Mas os poucos que ali estavam, todos foram cheios do poder de Deus, da glória de Deus. E uma grande revolução começou naquele dia. Mas sabe como eles estavam? Aí tem gente que fica assim: não, oração só vale se for de joelho. Não, irmãos, a oração só vale se for feita de um coração sincero e verdadeiro. Chegar diante do Senhor sem tem gente que fica com as palavras muito bonitas, mas são palavras vãs. Meu poderoso Deus e grandioso, magnífico, e usa umas palavras que ele nem sabe o que está dizendo. Mas é porque eu ouvi a palavra bonita, como se palavras bonitas tocassem o coração de Deus. O coração de Deus é uma oração sincera. Às vezes falta até palavra, mas não falta lágrima. Derrama as lágrimas nos pés do Senhor. Eles estavam como, pastor? Fala logo. Estava sentado, irmãos. Lê lá, está na Bíblia. Eles estavam assentados, orando, conversando com Deus. E de repente veio um vento. E de repente, continua, irmão, de repente. Num de repente Deus muda a história. Num de repente Deus traz à existência o que não existe. Num de repente Deus quebra o jugo, quebra as cadeias. Num de repente aquele negócio que estava parado começa a andar.
Aquele negócio que não dava certo de jeito nenhum, opa, aconteceu, foi num de repente. Aquela venda que não saía, não fazia de jeito nenhum, de repente, opa, apareceu o comprador. E foi tão de Deus que foi desse jeito. Você vai entender que foi Deus que fez, foi Deus que operou, foi Deus que realizou. Mas continue em oração, em intimidade, em comunhão com Deus a todo tempo. E entenda, para aquele homem, aquela família e todos aqueles presos fossem salvos, foi necessário que alguém abrisse mão dos seus direitos. Onde estão aqueles que estão dispostos a abrir mão dos seus direitos em favor do outro? Uma alma não vale mais do que o mundo inteiro? Se Paulo tivesse aberto a boca antes, dito assim: ei, sou romano, eu vou apanhar, aqueles presos não teriam visto e experimentado a glória de Deus. Aquela família não teria sido salva. Às vezes não entendemos o porquê de determinadas coisas. Cadê a Fernanda? Está lá atrás, né? Fernanda, glória a Deus, aleluia. Na 9ª vez conseguiu tirar a carteira. Ô glória. Olha lá a cara dela. Pode olhar para trás. Olha lá. Pode fazer de novo, Fernanda. Faz aí. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. Aleluia. Eu a parabenizei por não ter desistido. Falei, isso aí, perseverou, foi. E ela sempre perguntava e vinha chorando com Deus. Chorava, Deus, por que eu não consigo tirar? E chorava, Deus, por que não deu? Deus ainda não tinha mostrado. Mas quando foi agora que ela tirou, um instrutor ligou para ela parabenizando, ou mandou mensagem, não sei. Foi mensagem? Hoje o pessoal tem um negócio de escrever, eu gosto de falar. Mandou mensagem para ela, agradecendo a ela por não ter desistido, e que são pessoas como ela que fazem com que ele permanecesse trabalhando, desempenhando a função. E agradeceu a Deus pela vida dela, agradeceu a ela, porque nesse período que ela estava fazendo as aulas, foi um período que ele se aproximou mais de Deus, passou a se relacionar mais com o Senhor. Aí foi que ela se derramou em lágrimas e chorando. Aí quando ela me contou isso, eu falei, então valeu a pena ter tomado 8 e foi no 9, valeu a pena, porque uma vida vale muito mais, irmãos. Vale muito mais do que o orgulho ferido de não ter passado, do que o orgulho ferido de não ter conquistado, do que até mesmo umas verbinhas que foi, porque tem sempre gasto, mas essa vida, ter se encontrado com o Senhor e voltado a se relacionar, vale muito mais. E às vezes Deus nos leva e vai nos levar também para algumas prisões, para alguns lugares escuros. Não é porque Ele gosta que a gente sofra, não. É porque tem gente que está lá precisando que você seja luz lá. Precisando que seja luz. E aqui eu me lembro dos moravianos, da história dos moravianos. Fazem parte do grande avivamento da história da terra. Jovens que tinham suas vidas completamente voltadas, devotadas para Deus, e viviam o ide do Senhor com toda a sua força. Esses moravianos fizeram um propósito com Deus de fazerem uma torre de vigia e estarem nessa torre de vigia de oração constantemente, e isso durou 100 anos, um século. Todos orando, saía um grupo, entrava outro, 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 constantemente em oração, clamando a Deus. E esses homens viveram um nível de intimidade, de comunhão, de manifestação da glória de Deus e de vida se rendendo ao Senhor, como nunca. Ao ponto, sabe de quê? 2 jovens se venderem como escravos, para ser levados para uma terra, mesmo sabendo que nunca mais voltariam, nunca mais viriam suas famílias, mas era a oportunidade que eles tinham de entrar lá e pregar para aqueles que estavam escravizados e dominados, que não teriam outra oportunidade. E a gente fica nesse evangelho de me dá, quando na verdade é, Senhor, eu te dou.
Senhor, eu te entrego. Senhor, eu te sirvo. Eu estou aqui para refletir a sua glória, para reproduzir a sua glória e para ser um representante do Senhor na terra. E as outras coisas, irmão, se Deus quiser, num de repente tudo muda. Posso ouvir um amém? Bata palmas e glorifique a Jesus. Feche os teus olhos um instante. Aleluia. Talvez esse deserto que você está passando, talvez essa luta particular que você esteja passando, é apenas uma oportunidade que Deus está te dando, de te levar para um nível de intimidade, de comunhão, e até mesmo um nível de ser usado de uma forma ainda mais tremenda por Deus. Aonde vidas que se não fosse de outra forma não teriam a oportunidade, mas você está aí neste momento, e você tem a oportunidade de mostrar, de revelar uma vida de alguém que tem intimidade e comunhão com Deus, que mesmo em meio às trevas, mesmo em meio à noite mais escuras, às dores mais profundas, continua adorando e exaltando, glorificando, e atrai a presença de Deus aonde você está, e ali as coisas acontecem. Pai, eu oro em favor dos teus filhos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor, meu Deus, confiando em Ti, confiando, Senhor, em seu imenso amor, confiando, meu Pai, no chamado, confiando, Senhor, no propósito do Senhor para as nossas vidas, Pai. Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, oramos ao Senhor, que o Senhor venha com o teu fogo em cada coração nesta noite, que o Senhor venha com o teu fogo, Senhor, que arde, que queima, Senhor, este fogo, Senhor, que brilha em meio às trevas, esse fogo, Senhor, que nos impulsiona, esse fogo, Senhor, que nos capacita, que nos habilita a permanecermos crendo, permanecendo que o Senhor é bom, permanecemos dizendo que o Senhor provê, mesmo em momentos de escassez, continuamos profetizando que o Senhor é um Deus que cura, mesmo em momentos de enfermidade, continuamos dizendo que o Senhor é um Deus de paz, mesmo se estivermos vivendo em um momento de guerra, em um momento de batalha em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho, seja onde for, que continuamos, Senhor, profetizando, Senhor, isso é possível, com o teu fogo, Senhor, o teu fogo da tua presença, Senhor. Peça ao Senhor nesta noite. Vem com esse fogo, Senhor, que nos dá força para negarmos a nós mesmos, negarmos os nossos próprios direitos, a nossa própria vontade, para que a vontade do Senhor seja feita, para que a vontade do Senhor seja realizada, Senhor. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito enche-me, tua glória inunda o meu ser, eu te amo, te amo. Aleluia. O que são alguns açoites comparado a vidas que se rendem ao Senhor, vidas que agora passarão a sua eternidade na glória? O que são alguns infortúnios comparado a vidas que se rendem, a vidas que se arrependem ao Senhor? O que são, irmãos? O que são um momento de dor, um momento de sofrimento, comparado à alegria de quando o sol da justiça vem no lugar e manifesta a sua glória, manifesta o teu poder, onde ele se revela como Deus que faz, que age, que opera, que realiza, que é presente na vida daqueles que o temem, que os guarda, que é Ele. Tire a murmuração dos lábios, coloque louvor, dedique-se a uma vida de oração, não a simplesmente momentos, e em momentos de não, dedique-se a uma vida de intimidade e comunhão com Deus.
ao deitar, ao levantar, ao caminhar, em todo tempo, esteja com Deus, esteja com o Senhor. E sem sombra de dúvidas, irmãos, os de repente do Senhor veio o momento que eles foram presos, veio o momento que eles foram açoitados, mas também veio o momento em que eles foram libertos e foram honrados e abençoados pelo Senhor. E o interessante, os mesmos, ou o mesmo que foi usado, para torturá-lo, foi o mesmo que Deus usou para vir limpar as suas feridas. O mesmo que te feriu, o mesmo que te magoou, o mesmo que te feriu, o mesmo que te magoou, vai ser um agente usado por Deus também para curar suas feridas. Basta você continuar em intimidade e comunhão com Deus. Vai chegar o momento e a hora. Se você crê, diga amém. Bata palmas e glorifique a Jesus.